Bom dia, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre ferramentas de Deep Learning usadas para visão computacional. Começar com um review básico de como funcionam redes neurais e redes neurais profundas. Numa rede neural rasa, a gente tem a unidade básica, é o neurônio. A gente pode, que na literatura vocês vão encontrar às vezes com o nome de perceptron. O que ele faz é pegar a sua entrada x na forma de um vetor numérico, acrescenta um 1 no começo dele, multiplica pelos pesos internos, que são todos os pesos relativos aos dados em si, e o peso relativo a esse 1, que é o bias da sua rede. Faz essa combinação linear dos pesos com os dados e aplica uma função não linear, pode ser um arco tangente, pode ser uma sigmoide, e isso é a sua saída, isso vai ser a predição do seu perceptron. E como que ele se refina para que ele comece a dar respostas certas? Ele faz o processo de backpropagation. Ele compara a predição com o valor real, calcula esse erro, a diferença do predito com o real, e com essa diferença ele calcula o gradiente do erro em relação aos pesos da sua rede. E com esse gradiente ele atualiza os pesos. Ele vai pegar o peso antigo e vai subtrair uma fraçãozinha do gradiente calculado. E essa fração, o lambda, é a taxa de aprendizado da sua rede, quanto rápido ela aprende. Com essa atualização, a cada nova informação que você alimenta a sua rede, ela vai se atualizando e vai produzir resultados cada vez mais acurados. Isso é um perceptron de um único neurônio. Um único neurônio tem algumas limitações, mas com duas camadas de neurônios, vários perceptrons em uma e na outra, você já consegue fazer aproximação de funções quaisquer. Você pode pegar quaisquer dados de entrada e ajustar com os seus dados de saída. E funciona exatamente da mesma forma. Ele vai comparar a sua saída final vai comparar a predição final com o resultado real, vai calcular o gradiente em relação aos pesos da última camada, vai passar para a camada anterior e vai calcular de novo o gradiente em relação a essa camada e assim por diante, atualizando os pesos de todas elas. Você pode ter quantas camadas disso você quiser. Para tratar imagens especificamente, esse X aqui por enquanto é vetor numérico, mas você pode alimentar com uma imagem. Você pode usar uma camada de entrada especial que recebe uma imagem RGB ou então tons de cinza, o que você preferir. Você também pode incluir nessa camada de entrada formas de normalização da sua imagem para tratar. Pode não ser conveniente você tratar o valor de pixel aqui como 0 a 255. Você pode tratar como 0 a 1. Pode ser mais conveniente para você, ou menos 1 a 1. Você pode incluir esse tipo de normalização nessa camada. Em seguida, camadas de convolução. Uma imagem, vamos supor uma imagem bem pequena, 200 por 200. Isso já são quantos números? 200 vezes 200 são 40 mil números. Você teria, se você colocar uma camada fully connected direto aqui, pegar a sua image input layer e colocar uma fully connected, você vai ter uma rede que é alimentada por um vetor de 40 mil números. Isso não é numericamente viável. É computacionalmente muito, muito pesado. O que se usa em seguida da camada de entrada são camadas de convolução. O que elas fazem? Elas aprendem filtros. Os pesos dessa camada
são filtros pequenininhos que vão varrer a sua imagem, procurando estruturas simples, por exemplo, manchas coloridas, listras, esse tipo de coisa. Você define o tamanho do filtro, o passo do filtro, quantidade deles, padding, o padding dos filtros, e, o próprio treinamento da rede vai ir ajustando esses filtros da mesma forma que ajustava os pesos de uma Fully Connected. Isso é computacionalmente muito melhor do que simplesmente jogar uma Fully Connected aqui. Depois da camada de convolução, precisa de uma camada ReLU. O que é a camada ReLU? Ela é análoga àquela função não linear com que tem cara de arco tangente que se usa com uma Fully Connected. Só que ela tem uma vantagem aqui. Ela é capaz de produzir zeros de verdade. A função arcotangente ela é suave. Então, quando você calcula os gradientes dela naquela parte que ela está. Vou voltar só para pegar a ilustração. Quando você calcula o gradiente dela nessas partes mais estáveis, esses gradientes são minúsculos. E isso atrapalha muito o treinamento. A função ReLU não tem isso. Ela é contínua na parte positiva e ela é zero na parte negativa. Então, quando você usa ela, você consegue zerar alguns dos pesos da sua camada, que isso é muito, muito útil, e outros você vai manter ativados, vai ter a ativação normal, só que linear. Você não vai ter o problema de ter um gradiente quase zero aqui. Isso aqui é uma das coisas que possibilita fazer redes profundas de forma viável. Depois da ReLU, geralmente se coloca alguma forma de downsampling da sua imagem. Por exemplo, uma função max pooling. Ela vai pegar uma região da sua matriz numérica, vai calcular o máximo e você vai ter um resultado que é uma matriz menor. Esse processo de downsampling facilita o trabalho da rede no final. Também é comum usar camadas para proteção contra overfitting. Uma das possibilidades, camada dropout. O que ela faz? Ela apaga alguns dos pontos da matriz numérica que ela recebeu de forma aleatória. Qual é o sentido disso? O sentido é o seu modelo final tem que ser capaz de produzir predições boas, mesmo que tenha informação faltando. E se ele for capaz de fazer com a informação faltando, ele vai ser capaz de fazer com a informação completa também. Então, isso ajuda no treinamento a tornar o modelo mais robusto. Essa sequência parece receita de bolo, mas na verdade não é. Tem vários poréns aqui. Por exemplo, você pode botar muitas sequências de camadas de convolução, ReLU, MaxPool e Dropout, quantas você quiser. Sequência 1, 2, 3, assim por diante. No lugar de uma ReLU, tem outras opções. Tem clipped ReLU, leak ReLU, não é a única. No lugar de uma max pooling, você pode trocar por média ou por max pooling. Eu não lembro exatamente o que é. Lembrei. Não, lembro sim. Para uma aplicação específica ou outra, você pode não querer fazer downsampling, você pode querer fazer upsampling, aumentar o tamanho da sua matriz numérica. Para isso tem o contrário da max pooling, que é a max unpooling. E para proteção contra overfitting, dropout também não é a única opção. Existe batch normalization e cross-channel normalization e possivelmente outras. Satisfeito com essa primeira parte da sua rede, aí sim você vai ligar fully connected, camadas fully connected na sua rede para de fato fazer uma predição em cima da sua imagem. Você liga quantas camadas fully connected você quiser aqui, e se o seu problema for de regressão, você termina com uma regression layer para te dar um resultado numérico. E se for de classificação, você termina com uma softmax e uma classification. Isso para você
essa é a sequência básica para você criar uma rede neural convolucional para tratar imagens, pra, tanto para problemas de regressão quanto de classificação. Regressão você pode extrair uma quantidade numérica da sua imagem, sei lá, medir alguma coisa. Classificação, você pode botar um label em cima da sua imagem. Por exemplo, aqui, o banco de dados usado na demo aqui é um banco de dados de comida. Você treina um classificador para dizer o tipo de comida entre 11 tipos que tem. Já vou chegar lá. Você não precisa partir do zero, inclusive não se costuma partir do zero. Você pode muito bem partir de uma rede já treinada. Um dos modelos mais simples já treinados que tem até disponível para download é a AlexNet. Se você simplesmente roda um comando desses, net igual a AlexNet, no MATLAB ele já abre essa rede pré-treinada, já capaz de classificar se eu não me engano, são 1000 objetos diferentes, e ela foi treinada com 1 milhão de imagens desses objetos. Então, uma rede dessas já aprendeu uma riqueza de conhecimento muito grande nas camadas dela. E você pode reaproveitar essa riqueza de conhecimento interna dela para uma tarefa que seja de fato útil para você, porque você não vai ter utilidade nenhuma em classificar os 1000 objetos da AlexNet. Como que você faz isso? Você picota a sua rede neural. Suponha que essa fosse a AlexNet original. Você vai jogar fora as últimas camadas, as fully connected, as outputs, e vai criar novas. E vai treinar de novo o modelo em cima das suas imagens, dos seus dados. Fazendo dessa forma, você não precisa de um banco de imagens gigantesco para treinar um modelo. Onde você precisaria 100 mil imagens, talvez você precise de 10 mil, ou até 1000, que é muito mais é, gerenciável. Como que você faz isso por código? É, supondo que eu parti da AlexNet, né? Eu pego as camadas dela, net.layers, eu defino as minhas novas camadas que eu vou colocar no final, uma fully connected, uma dropout, outra fully connected, dropout, a última fully connected tem que ter um tamanho compatível com o número de categorias do meu classificador, softmax e classification. E aí eu emendo uma coisa na outra. Eu pego as primeiras 16 da AlexNet com as minhas que eu defini agora, o meu MyLayers aqui. E eu posso analisar a consistência disso para ver se eu não cometi nenhum erro. Só mostrar isso dentro do MATLAB, porque essa função Analyze Network é muito, muito útil. Aqui é exatamente aquele código. Aqui. Aqui. Se eu chamo a função Analyze Networks em cima de uma rede qualquer, ele faz isso aqui para mim. Ele plota a estrutura da minha rede. Nesse caso é uma rede sequencial, mas nem todas são sequenciais. Várias delas têm ramificações diversas e junta de novo antes da saída. Ele me mostra quais são as camadas da rede, qual é o tipo, os tipos de camada. E ele também me mostra isso aqui, o tamanho da ativação, o tamanho do dado que está passando naquela camada da rede e os learnables, os aprendíveis de cada camada. Vocês veem aqui, as camadas de convolução têm pesos aprendidos, que são os filtros dela. As camadas fully connected também, tem pesos e bias aqui. As outras são funções fixas, na verdade. Uma camada relu, só aquela função não linear quebradinha. Uma camada de normalização também, não tem aprendíveis. E vocês veem o tamanho do dado mudando ao longo da rede. Ele começa com 227 por 227 por 3, que é o tamanho de imagem de entrada da AlexNet.
e vai mudando conforme vai passando pelas camadas da rede. E na última camada tem um tamanho compatível com a quantidade de categorias da minha rede. Eu escolhi 11 categorias, que são os 11 tipos de comida daqueles dados. Então eu preciso de uma saída com 11 números, 1 por 11, certo? E aqui ele também aponta erros. Se eu tivesse cometido qualquer erro aqui no processo, ele acusaria aqui e diria em que camada que está a incompatibilidade. Vou voltar para a apresentação. Certo. Falei de como criar o modelo. Agora eu vou falar de como passar os dados para treinar o modelo. Quando se treina qualquer modelo de Deep Learning no MATLAB, a melhor abordagem possível para passar os dados para ele através de um data store. O mais básico possível para a imagem é o Image Data Store. Tem alguns outros para aplicações específicas e também existe a possibilidade de você escrever um data store customizado para sua aplicação, caso os data stores padrão não sejam adequados. Como que se usa o Image Data Store? Primeiro você aponta onde estão as suas imagens. Essa pasta tem quase 10 mil imagens de 11 tipos de comida. E todos os outros parâmetros são opcionais. Você pode customizar a sua função de leitura. Por padrão, ele vai usar uma função do tipo inRead, que lê uma imagem e acabou. Mas se você precisar de alguma coisa um pouco mais complicada, você pode customizar isso. E escrever uma função sua. Você pode dizer para ele se ele deve ou não incluir as subpastas dessa pasta. No caso, eu quero que ele inclua, porque as subpastas, o nome delas, é o label das minhas imagens. É dessa forma que está organizado. Colocando as coisas num data store, tem várias vantagens. Você pode embaralhar o seu data store, você pode particionar ele em data stores menores, um para treino, um para validação, um para teste. Você pode alterar o seu data store com image augmentation. O que é image augmentation? É uma forma de você fingir que você tem muito mais imagens do que você realmente tem. Você vai aplicar para cada imagem, na hora que ela for ser passada para sua rede neural durante o treino, ela vai sofrer uma pequena transformação. Pequena transformação, o que isso significa? Eu defino o que é. Eu posso dizer que ela pode ser refletida em X aleatoriamente, sim ou não, refletida em Y aleatoriamente, sim ou não. Eu não quero que uma imagem fique de ponta cabeça. Eu posso definir uma rotação aleatória, até 45 graus para um lado ou para o outro, por exemplo. Então, no fim das contas, a imagem que vai passar para a rede não vai ser a imagem bruta que está no meu banco de dados, o bolinho dessa forma. Vai ser um corte em cima desse bolinho, com uma ligeira rotação e possivelmente espelhado. Dessa forma, parece que eu tenho muitas imagens de bolinho no meu banco de dados. Isso é uma forma de ajudar o seu modelo a ficar melhor. Ajuda ele, inclusive ajuda a não ter overfitting ou diminuir o overfitting. Certo? E você define a sua forma de augmentation com esse Image Data Augmenter e você passa isso para o seu data store através do Augmented Image Data Store, onde você também consegue padronizar o tamanho da imagem. Certo? Seguindo. Definido a forma de passar os dados, você também tem que definir opções do treino. Começa definindo o modelo, as camadas que nem fez lá atrás. Em seguida, você usa a função Training Options e escolhe todos os parâmetros de treino possíveis. Você pode escolher o algoritmo que vai ser usado. Tem o Gradient Descent, que é o mais básico. Também tem o Adam, que costuma ser muito bom, ele é adaptativo, a taxa de aprendizado do modelo se torna adaptativa com esse algoritmo. Costuma funcionar muito bem também. Eu gosto bastante. Você pode plotar o progresso do seu treino, se você quiser.
Você pode escolher em que hardware vai ser usado vai ser treinado o modelo. Por default, ele já é numa GPU, eu não precisaria colocar isso aqui. Se você não tiver uma GPU, ele vai usar uma CPU, mas você sempre pode definir isso na mão, se você quiser. Você pode ir parâmetros de treino mesmo, número máximo de épocas, que é o número de vezes que ele vai passar por todos os seus dados, o tamanho do mini batch, que é quantas imagens ele vai olhar de uma vez só, em uma única iteração da rede, se ele vai embaralhar ou não e com que frequência, taxa de aprendizado inicial, você pode definir também formas de alterar a taxa de aprendizado ao longo do treino, ou pode deixar fixa se quiser. E critérios de validação. Você passa o seu datastore de validação para aqui, e você também define com que frequência vai ser feita a validação, por exemplo, a cada 11 iterações, e quantas validações sem melhora na rede você tolera que o treino continue. Então, depois de 40 iterações sem melhora, o treino para, nesse exemplo. Certo. E definidas as opções de treino, você chama o Train Network para de fato treinar a sua rede. Você passa os dados de entrada, passa a definição de rede, que são as camadas dela, passa as opções de treino definidas aqui no Training Options. Antes de mostrar o resultado, comentários sobre esse banco de dados específico, sobre o que esperar do resultado. Esse banco de dados é um banco de dados bem difícil de tratar propositalmente. Eu quis mostrar um exemplo ruim, um exemplo bem difícil de treinar um modelo. O que ele tem de ruim? Ele tem categorias amplas e mal definidas. Uma das categorias é sobremesas. Tenta imaginar quantas sobremesas existem no mundo. É impossível que o banco de dados tenha todas elas. Tem algumas e ele vai ter que dar um jeito de aprender o que é uma sobremesa só com essas. É uma tarefa bem difícil. Ele tem imagens ambíguas também. Por exemplo, sorvetes. Um sorvete é uma sobremesa, é um laticínio e dependendo do sabor, ele também é um vegetal. Ele também tem vegetais. Ainda mais um sorvete com frutas que nem esse aqui. E essa é uma base possivelmente incompleta também. Né? Foi o que eu tinha acabado de falar. Né? Absolutamente impossível ter todas as imagens possíveis de sobremesa na categoria sobremesa. E para comparação, no webinar anterior sobre visão computacional, eu usei esse mesmo banco de dados para treinar um modelo de bag of features ao invés de um modelo de deep learning. Ele teve acurácia de 47%, bastante pobre. Então já sabemos que não é para esperar muita coisa desse. No entanto, ele conseguiu 77%, viu? Não é tão ruim assim. Isso aqui é o progresso do treino que ele vai plotando enquanto vai treinando. A linha azul é a acurácia sobre os dados de treino. A linha preta é a acurácia sobre os dados de validação. E o gráfico embaixo é a função loss, que é o que o algoritmo tenta otimizar, tenta minimizar para dizer isso aqui, esse modelo é o melhor possível. De novo, a linha laranja é sobre os dados de treino, linha preta é sobre os dados de validação. Vocês veem essa diferença aqui. Isso aqui é um pouco de overfitting que tem nesse modelo. Ele diz que sobre os dados de treino a acurácia beirou 100%, mas de validação ficou bem estável em 70 e tantos por cento. Overfitting, isso é sinal de overfitting, é sinal de que esse modelo é complexo demais para esses dados. Eu deveria ou usar um modelo mais simples ou dar mais dados para o modelo para ele aprender melhor. E como eu avalio a performance do modelo? Uma das formas, matriz de confusão para avaliação de performance de um classificador. Eu aplico o modelo em cima das imagens de teste que não foram usadas para nada até agora
e consigo uma predição de classes. E em seguida eu chamo Confusion Chart para comparar os labels verdadeiros com os labels preditos. E essa é a minha matriz de confusão. Nela eu consigo ver quais classes tiveram pior desempenho, uma delas sobremesas, e quais tiveram um bom desempenho. Por exemplo, massas, risotos, vegetais, sopas. Possivelmente são as classes mais fáceis de aprender. Por exemplo, massas. Um macarrão tem algumas características muito próprias que não vão aparecer em nenhuma outra classe, certo? Outra forma de tentar analisar a sua rede é a função Deep Dream. O que que ela faz? Ela tenta gerar uma imagem, ela tenta fazer o caminho contrário da sua rede. Ao invés dela botar uma imagem na entrada da rede e gerar um label na saída, ela tenta botar um label na saída e gerar uma imagem na entrada. E isso é uma forma de você ver o quão bem ela está aprendendo alguma coisa. Então, por exemplo, para um label pasta, massas, ele gerou esses rolinhos aqui com fios, que de fato lembra macarrão. Para o label rice, arroz, ele gerou um negócio meio granulado. Lembra um pouquinho vagamente um risoto também. Para outras categorias está completamente vago. Por exemplo, sobremesas, isso aqui não me lembra absolutamente nada. É uma forma também de você ver mais qualitativa quão bem a sua rede está se saindo. Se ela está se saindo bem, você deveria ver coisas um pouquinho mais concretas, que nem aqui pasta, rice, veggies. Quando ela ainda está boiando completamente no que ela deve fazer, você vê coisas assim mais nonsense, que nem dessert, bread. E como você usa a sua rede? Aqui mostrar só uma forma, usando uma IP câmera. IP câmera, por exemplo, uma câmera de segurança é uma IP câmera. Ela pega a imagem e ela joga em um IP da rede local. Você pode transformar o seu celular em uma IP câmera com esse aplicativo aqui. Você baixa esse aplicativo, clica Start Server nele e ele vai abrir dessa forma. Ele vai te dar um IP aqui. Esse é o IP que você vai usar no MATLAB para pegar a imagem do seu celular. Você vai usar aqui a função IPCAM com esse IP barra vídeo. Esse barra vídeo depende do fabricante da câmera. Para esse aplicativo é barra vídeo, para outros para outro aplicativo ou para uma câmera de verdade, a terminação muda, você tem que consultar o manual da câmera. E aqui eu vou carregar o meu modelo já treinado de rede neural e vou colocar dentro desse loop aqui. Enquanto está aberto o meu visualizador, o meu Vision.Video Player, eu vou pegar uma foto da minha câmera, capturo um frame, eu vou classificar ele, botar dentro. Desculpa, eu vou cortar e classificar ele, cortar só o centro, só no tamanho certo de 227 por 227, que é o que a minha rede precisa. E com esse corte no centro, que eu fiz com o Augmented Image Data Store, eu vou passar para minha rede para classificar essa imagem. E vou ter um label aqui no C. E eu vou colocar esse label na minha imagem, junto com o quadrado representando o corte da imagem. E vou mostrar isso no meu video player. Certo? Fazendo dessa forma, isso aqui é um print de tela do resultado. Eu apontei na tela do meu próprio computador com uma foto de um risoto, por exemplo. E ele bota aqui no cantinho o label rice. Certo? Tá. Bom, para um último detalhe sobre esse tipo de rede neural eu parti da AlexNet, mas você pode partir do zero também. Você pode simplesmente ir definindo as camadas da sua rede, camada por camada,
image input layer, uma convolution define as coisas, relu, dropout, convolution define mais coisas, assim por diante. Ou você pode fazer isso através do Deep Network Designer, que tem no MATLAB. Faz essa mesma coisa através de interface. Vou mostrar isso, que isso também é uma ferramenta valiosa do MATLAB. Essa é a interface do designer. Aqui todos os tipos de camada que tem no MATLAB. E você simplesmente pode ir colocando. Ah, tá, minha máquina está um pouquinho lenta, mas tudo bem. Tá? Segue com uma convolution, conecta. A minha convolution, por exemplo, eu quero 7 por 7. Eu quero 64 filtros. Uma relu. Uma dropout. Dropout com só 10% de chance de drop. Aí eu vou pegar isso aqui e vou repetir. E vou repetir de novo. E aí, cadê aqui? Fully Connected. E eu começo com Fully Connected e Fully Connected. A primeira grandona, sei lá, 4096. Aí a segunda pequenininha, 11. E por último, saída. Softmax com Classification. Auto Range, para ficar bonitinho. E Analyze. É exatamente a mesma coisa que chamar aquela função Analyze Network que eu mostrei. Como? Creation. Será que foi isso? Desculpa, eu nunca vi esse erro nesse negócio. Deixa eu ver se simplificando eu consigo. Caramba, 50 GB. Você tá maluco, né? Bom, enfim, ele tá reclamando de memória porque aparentemente eu criei alguma coisa. Alguma das coisas que eu botei aqui é grande demais. Mas nada me parece muito grande, então depois eu vou ter que ver isso depois. Ah, não, já entendi o que faltou. Eu esqueci isso aqui, Max Pooling. Max Pooling, outra Max Pooling. Max Pooling, aqui. Dropout com relu, relu para dropout. Stride 2, sei lá. Ah, cliquei errado, desculpa.
Tá, será que ainda tá grande demais? Ele vai ficar pensando eternamente? Bom, enfim, aqui no Designer você consegue montar a sua rede, analisar ela e depois você consegue exportar. Ah, foi. E depois você consegue exportar tanto já é montada para o Workspace, quanto você também pode exportar o código que gera a rede nessa estrutura. E aqui, beleza, sem erros, 13 camadinhas, sim, bem simples, bem pequena, provavelmente bem inútil também. Aqui, gerar código. Aqui. Ele joga em Live Script, mas eu particularmente não gosto, então eu pego, copio esse pedaço e colo em um script normal depois. Tipo, isso. Montada a estrutura da rede. E voltar para a apresentação. Outra aplicação de Deep Learning para visão computacional é para detecção de objetos. Detecção de objetos, ele vai pegar essa imagem e ao invés de simplesmente rotular alguma coisa, ele vai apontar um quadradinho onde está o objeto de interesse. Então, por exemplo, se eu tiver uma imagem de um jogo de rugby que nem esse aqui, eu poderia querer um detector para os jogadores de time 1, time 2 e para os juízes. Então, o processo tem similaridades com o treino de um classificador simples, mas ele começa com rotular os seus dados. Você precisa pegar suas imagens e colocar os labels em cima dela. O MATLAB tem o Image Labeler para isso, caso suas imagens estejam já em formato de imagem mesmo, JPEG, PNG, ou tem o Video Labeler, que você pode abrir um MP4 e ir rotulando frame por frame. O Video Labeler tem também uma pequena vantagem, que você consegue fazer uma automação parcial desse processo. Por exemplo, eu poderia pegar, botar um label aqui, time 1 em cima desse jogador aqui, escolher um algoritmo de tracking e dar play. E ele vai seguir esse objeto nos próximos frames e vai botar automaticamente o label em cima dele. Isso perde a precisão quanto mais frames para frente você vai indo. Então, por isso que é automação parcial. Você consegue botar em um e seguir por, sei lá, 5, 6, 10 frames de boa. Você não consegue automatizar o seu vídeo inteiro dessa forma. Até porque se você conseguisse automatizar o seu vídeo inteiro dessa forma, você não teria por que treinar um modelo de Deep Learning para detecção. Né? Feito o labeling das suas imagens, vai ficar alguma coisa desse tipo. Você vai ter uma tabela apontando cada um dos seus arquivos, e para cada arquivo você vai ter. E a sua tabela vai ter mais colunas, uma para cada label que você quer detectar, uma para cada classe. E o que contém nessas colunas? Para cada arquivo, ele vai ter uma matrizinha N por 4 em cada coluna. N por 4 por quê? Porque são bounding boxes. Por exemplo, aqui uma 7 por 4 significa que esse arquivo tem 7 bounding boxes para 7 objetos. E define a bounding box? X e Y iniciais, largura e altura. Define um quadradinho em torno de um objeto. E como que você define um modelo para detecção? Aqui, a abordagem que eu vou mostrar aqui chama Faster RCNN. Tem outras abordagens, por exemplo, o modelo YOLO, que eu mostrei em um outro webinar. Essa aqui como funciona. Você finge que você vai treinar um classificador, só que é um classificador pequeno.
tem que ser necessariamente uma entrada pequena e um modelo simples. Você vai passar filtros pequenos para ele também, para as camadas de convolução. Sua fully connected não vai ser monstruosa. A sua última fully connected vai precisar ter N mais 1 classes. Se você quer detectar 3 classes, ela precisa ser capaz de detectar 4, porque fundo também é uma classe, e você não apontou fundo nas suas imagens. Outro detalhe desse método é o treinamento dele tem 4 estágios. Então você pode setar 4 objetos de training options, um para cada estágio. Aqui os 4 estão iguais, mas não precisam estar iguais. E você concatena todos eles em um vetorzinho. Setado o training options, feito o labeling dos dados e feito essa estrutura de camadas, você consegue treinar um modelo com essa função aqui, Train Fast RCNN Object Detector. Nome longo, mas diz tudo. Passa os seus dados de treino na forma daquela tabela, camadas, opções. E tem algumas opções que são próprias do RCNN. Negative Overlap Range, Positive Overlap Range, Num Regions to Sample e Smallest Image Size. Como que esse método vai funcionar? Ele vai, primeiro de tudo, ele vai redimensionar suas imagens, todas elas, para ter esse tamanho. 400 o lado menor, nesse caso. Ele vai cortar pedacinhos aleatórios da sua imagem. Quantos? 128, num Regions to Sample. Pedacinhos de que tamanho? Do tamanho que precisa para o classificador que você determinou. 32 por 32. Certo? E para cada amostra, ele vai. Para cada amostra, ele vai calcular o overlap com a caixinha que você desenhou. Se essa amostra tiver em cima de uma caixinha, ele vai ter um overlap grande e vai dizer isso é um objeto. Se a sua amostra estiver fora de qualquer caixinha, ele vai ter um overlap zero e vai dizer isso é fundo. Se tiver com um overlap pequenininho em cima de uma das caixas, ele ainda pode dizer que é fundo, simplesmente. Aí ele modifica essas camadas para finalidade de detecção ao invés de simples classificação. E aí ele começa o treinamento de verdade. O primeiro estágio chama Region Proposal Network. É uma rede que vai tentar propor regiões que potencialmente têm objetos de interesse. É uma forma de ele vai pegar ao invés dele amostrar aleatoriamente pedacinhos da imagem, ele vai começar a tentar fazer essa amostragem de uma forma mais guiada para lugares, para regiões onde potencialmente tem objetos. O segundo estágio é de fato um classificador para dizer isso aqui é um objeto de interesse e é de tal rótulo. E o terceiro e quarto estágio são só refinamentos do primeiro e do segundo. Aqui um exemplo de treino. Esse é um treino extremamente bobo, feito só com 24 frames, pegando uma rede pronta e adaptando. 24 frames de um jogo do Pasteur com o Rio, jogo de rugby. Foi treinado para detectar as 3 classes, o time 1, o time 2 e o juiz, certo? Tá, pega um pouco. Assim, no slide anterior eu falei, ele modifica a rede para o propósito de detecção ao invés de só classificação. Vocês veem aqui a diferença. Tem aqui convolução, relu, blá, 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 mas aí já começa a ter umas coisas do tipo box regression,
RPN Softmax, que são coisas bem específicas para detecção de objetos. E aqui um exemplo do modelo rodando. Como eu falei, ele foi treinado só com 24 frames, isso é extremamente pouco. E ele até que pegou razoavelmente bem o time 1. Time 2 praticamente nada e o juiz também não. E o time 1, se vocês repararem no começo, ele também confundiu ali atrás o vermelho e branco do Bradesco com o uniforme do time 1. Então, assim, ainda tem muito a melhorar nisso aqui, mas ele já começou a detectar coisas interessantes, certo? Só com 24 imagens, certo? E últimos slides, assim, últimos 3 ou 4. Você pode usar exatamente essas mesmas técnicas de Deep Learning para Computer Vision, você pode usar para análise de áudio. Exatamente as mesmas. Só tem que fazer uma modificação, que é essa aqui. Você tem que passar uma função customizada para o seu Image Data Store. Essa função customizada tem que ser capaz de pegar um arquivo de áudio, por exemplo, um MP3, e calcular um espectrograma. Como que se faz isso? Aqui. Sua função começa abrindo o arquivo de áudio, audio read. Ele padroniza a duração dessa amostra, por quê? Quando você lê cada imagem e para passar para uma rede, ela tem que ter o tamanho padronizado. Se os seus arquivos de áudio, cada um tem uma duração diferente, cada um tem um comprimento diferente, cada um vai ter um espectrograma de um tamanho diferente. E você não vai conseguir passar isso direito para sua rede. Então você tem que padronizar a duração também. E também padronizar o sampling rate. A maioria dos arquivos de áudio vai ter sampling rate 44.100, se eu não me engano. Mas se por um acaso você não for isso o seu arquivo de áudio, você tem que, você tem que padronizar todos eles para algum valor conveniente. Pelo mesmo motivo, arquivos com sampling rate diferentes vão produzir espectrogramas com tamanhos diferentes. Feita essa padronização aqui, você consegue chamar a função spectrogram com o seu áudio aqui na variável y e com diversas opções para customizar o método que ele calcula o espectrograma. Não vou entrar em detalhe nisso, porque isso seria um webinar inteiro de processamento de sinais. E no final, um espectrograma ele pode ter valor complexo. Você não quer valor complexo para sua rede. Você quer números reais. Números reais você pode fazer dessa forma. S vezes o conjugado de S mais 1 e tira o log disso para você não ter números muito gigantescos com números minúsculos ao mesmo tempo. Fazendo uma coisa dessas em cima de um arquivo de áudio, você vai ter um espectrograma de tamanho padronizado e com valores, sei lá, de -8 até 3, alguma coisa do tipo. Região bem estreitinha. E isso é um espectrograma. Se eu chamar um read em cima daquele DS e plotar, isso é um espectrograma de 20 segundos de uma música do Pearl Jam. No eixo X aqui eu tenho tempo, de um T0 aleatório até o T mais 20. E no eixo Y aqui eu tenho frequência, os graves aqui em cima, os agudos aqui embaixo. Se eu consigo representar isso como imagem, eu consigo passar isso para uma rede que processa a imagem para produzir sei lá, para uma classificação. E que tipo de coisa eu consigo analisar com isso? Por exemplo, aqui eu tenho espectrograma de 3 músicas de 3 bandas completamente diferentes. Amon Amarth, que se eu não me engano é thrash metal, não conheço. Led Zeppelin e Andrea Bocelli, que é clássico, acho. E, assim,
Eu não entendo absolutamente nada de música e eu vejo a diferença gritante que tem entre os três estilos. É bem óbvio que você consegue fazer, por exemplo, uma classificação de estilo musical, ou uma análise de similaridade entre elas. A análise de similaridade você também consegue fazer. Por exemplo, duas do Black Sabbath. Eu não entendo nada de música e eu vejo que esses dois espectrogramas são similares. É, ou então três do Andrea Bocelli. Dá para ver, inclusive, detalhes no espectrograma que provavelmente correspondem ou a algum instrumento musical, então alguma palavra que ele fala durante a música, algo desse tipo. São, assim, é muito nítido um detalhe ou outro aqui no espectrograma. E é isso, dá para fazer o que a imaginação permitir. Ah, ok, então agora eu vou responder perguntas se vocês tiverem. Ah, Leandro perguntando a versão do MATLAB necessária para reproduzir isso aqui. A maior parte do que eu mostrei aqui eu fiz, se eu não me engano, foi em 2018 no final. Então a 18B deve ter tudo isso. De lá para cá, eu sei que o Deep Network Designer melhorou muito. Ele, aqui eu mostrei ele só para a função de você criar a rede neural. Mas hoje ele já permite também você botar os dados dentro dele e o processo de treino dentro dele. Você consegue fazer praticamente inteiro esse processo pela interface gráfica. Isso na 20B, na 20A, que é a que está agora. Mas na 18B você já deve conseguir fazer praticamente tudo que eu mostrei aqui. Tá? Pedro perguntando sobre o modelo YOLO. O modelo YOLO também está nesse toolbox do Deep Learning com Computer Vision, mas ele foi adicionado mais recentemente. Se eu não me engano, ele foi adicionado na 19A. É, acho que foi na 19A. E, eu também fiz um webinar específico sobre ele. A gente pode passar o link depois dele no YouTube. Ah, Edson perguntando como eu escolho os valores dos parâmetros no método de treinamento. Experimentação. Não tem outra forma. É, algumas coisas, sim, você pode até começar a desenvolver uma intuição do que escolher. Por exemplo, eu passei a perceber que o método Adam, o algoritmo Adam para o treinamento, tende a funcionar um pouquinho melhor do que os outros. E passei a preferir ele primeiro.
Mas é uma intuição só. Não, não tenho nenhuma base científica para dizer que ele realmente é o melhor. Para ajudar nessa experimentação, na última versão do MATLAB agora na 18, na 20A, foi na 20A? É, foi incluído o Experiment Manager. Ele, ele permite você fazer esse tipo de meio que automatizar esse processo de experimentação. Você consegue passar um script que treina um modelo e colocando algumas das coisas na forma de variável, que ele vai, manda ele ir de um mínimo até um máximo e ir tentando todos eles. Ele treina aquele modelo várias e várias vezes. E você pega os parâmetros melhores. É, mas não tem muito como fugir dessa experimentação também. O Experiment Manager possibilita algo tipo self-tuning, mais ou menos. É, o que ele está fazendo não é otimização de hiperparâmetro que nem acontece em machine learning. Em machine learning você tem otimização de hiperparâmetro que é bayesiano o negócio. É, ele tenta um valor, aí ele vai tentando outros que ele acredita que vai melhorar. É uma tentativa e erro guiada. Aqui não. O Experiment Manager permite você dizer, ó, eu quero que esse parâmetro você tente nesse range. Esse parâmetro você tente nesse range. Esse parâmetro nesse range. E ele vai tentar tudo. Absolutamente tudo. E aí você pega o melhor. De certa forma, isso é um self-tuning, porque você tá pegando o melhor em um espectro de possibilidades. Mas não é um self-tuning de verdade que nem a otimização de hiperparâmetro. Então é só uma varredura mesmo. Eu tava buscando a palavra e não tava achando. Obrigado. Ok, então parece que não tem mais perguntas. Eu vou encerrar o webinar então. É, Obrigado pela participação de vocês. Até o próximo. Oh, apareceu. É, Miguel perguntando, para aplicar CNN num banco de dados que não seja imagem, seja só numérico, teria que fazer algum tratamento prévio? É, não. É, Se seu banco é numérico, imaginando que ele esteja organizado, assim, seus dados sejam uma linha no seu banco. Bota essa linha na forma de um vetor numérico, é, e você pode passar isso para a camada de entrada como imagem mesmo. Vai ser uma imagem um por n, simplesmente. A única, só que tem um detalhe que, como que eu explico isso? Você, assim, uma convolução em cima de um vetor numérico em que cada número representa uma coisa diferente, não faz sentido. A convolução, para fazer sentido, ela assume que é, o seu dado tem uma lógica espacial, que nem uma imagem. Se o seu dado for um vetor numérico em que cada número é uma coisa completamente diferente, não faz sentido você fazer convoluções em cima. Então você teria que fazer uma rede que não tem camadas de convolução. Ponto.
você partiria direto para as camadas fully connected. Mas você também consegue fazer isso no Deep Network Designer. Não tem problema nenhum. E você pode, inclusive, usar a camada de entrada de imagem. Só que a sua imagem seria um vetor 1 por N, ao invés de N por M. Tainara perguntando, fazendo um projeto de detecções de emoções em faces, tem algumas distâncias calculadas que gostaria que fosse entrada na rede. Alguma sugestão? Sim. Existem formas um pouco mais avançadas de você trabalhar com modelos de Deep Learning que permitem mais flexibilidade do que o que eu mostrei aqui. Permitem, por exemplo, você fazer uma rede que tem múltiplas entradas. Uma das entradas poderia ser a própria imagem. Outra entrada poderia ser o número que você quer. Dá para fazer esse tipo de coisa. Não, é mais complexo do que o que eu mostrei aqui, mas existe. Inclusive, eu já fiz um webinar sobre isso. Dá para passar o link do. Se procurar no canal da OpenCAD no YouTube, você acha. Acho que chama Técnicas Avançadas de Deep Learning ou alguma coisa assim. Ok, então agora sim, acho que eu posso fechar. Parece não ter mais perguntas. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo.